Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o Dabi, um dos oráculos mais antigos conhecido pelo homem. Dá aquele likezinho e roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite galera, dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Então pessoal, o jogo de Obi é o primeiro oráculo existente. Na verdade, ele possui uma nomenclatura e umas respostas não somente entre sim e não. E também ele não se detém ao que as pessoas estão acostumadas no afro, a 5 tipos de queda. Sobretudo, o que a turma chama de aláfia, como se fosse uma queda definitiva. Não, ela não é, ela puxa outra. Assim como outra puxa outra, que é no caso de Etauá. Mas eu não vou me prender, eu já fiz um vídeo também sobre o Bita aqui no canal, vocês podem assistir, falando com mais detalhes sobre o Dabi, o jogo de Obi, que é anterior aos outros sistemas oraculares. Eu vou me deter nesse vídeo sobre o que se pergunta. O que você vai fazer na manipulação do jogo de Obi? Primeiro vamos tirar algumas dúvidas que eu andei percebendo. Outro dia, não me lembro onde, eu li algo sobre uma criatura que diz que o jogo de Obi todo mundo pode jogar. Não, não pode. Se começar com essa história que todo mundo que é leigo, abian, não é iniciado, pode fazer tudo, vai acabar a religião. Concorda? Não é assim. Você é leigo, você aprendeu a manipular e você pode. Não, não pode. Não pode porque é um oráculo sagrado. O Obi é uma divindade. E o manipulador dele, ele tem que ser, sim, iniciado e ter recebido axé, que é a força espiritual para que ele manifeste a sua dinâmica na hora do jogo. Esse é um dos pontos. Segundo, o que se pergunta para o jogo de Obi? São respostas pragmáticas. Não se pode... Se você for fazer um jogo cuja as respostas será sim ou não. Porque, como eu havia falado, quando você está jogando para ver algo mais complexo, é uma coisa. Porque tem vários tipos de quedas. Entre 9 a 10 quedas. Porém, se for um jogo objetivo, cuja resposta ela tem que finalizar com sim ou não, presta bem atenção. A pergunta tem que ser objetiva. Você não vai perguntar o que você já sabe. Tanto é que tem uma queda no jogo de Obi que diz assim: o que tem que ser será. Ou não pergunte o que você já sabe. Tem essa sentença dentro do contexto de Obi. Então você pegou o seu Obi e vai fazer uma pergunta aonde o final tem que ser sim ou não. Essa pergunta tem que ser objetiva. Ela não pode dar margem para talvez, acho, quem sabe, vou pensar, essas coisas. Então a pergunta, você formula a pergunta na cabeça de um jeito que quando você jogar, ela vai cair sim ou não definitivo. E não pergunta besteira também. Se no inverno faz frio, se no calor, se no verão faz calor, se a água do mar é salgada. Essas perguntas idiotas que eu já reparei que as pessoas fazem. Não pode. Porque o oráculo, ele não existe para isso. Perguntas espartafúrdias e impossíveis também. Eu peguei uma criatura uma vez, há muitos anos atrás, ela gostava muito de um candidato político, e eu peguei ela jogando, Obi, perguntando se aquela criatura ia ganhar a eleição.
Pessoal, isso não é uma pergunta que se faz ao oráculo. Qualquer pergunta que envolva grandes multidões de pessoas, uma galera e tudo mais, não vai funcionar. Não vai funcionar. É a mesma coisa daquelas pessoas que iam para a televisão, nem estão indo mais, jogar búzio para falar de artista, para falar do cantor, do ator e tudo mais. É impossível falar da seleção brasileira, se vai ganhar a Copa ou não. Por exemplo, a seleção brasileira envolve os 11 jogadores, os reservas, a comissão técnica, a viagem, a torcida, o adversário. Toda essa multidão de seres humanos tem uma história espiritual que teria que ser jogado para cada um deles e não uma coisa generalizada. Consegue entender? Então não existe isso de você jogar para o ator fulano, Patrícia Cicrana, para sua avó que está lá na Arábia Saudita. Não adianta essas coisas. O jogo, ele é personalizado com o consulente ou com o próprio orixá. No caso do Obi, ele é muito usado para você estabelecer um diálogo com o orixá. Então você fez um orompá, você fez suas ofertas, você vai fazer uma pergunta direta. Isso é um exemplo. Uma pergunta direta cuja resposta é sim ou não. Por exemplo, se aceitou ou não. Então a pergunta pragmática. Caiu a queda. Ela disse sim ou não. Não vai perguntar que horas o seu marido vai chegar, que hora que a sua esposa vai chegar da rua, se o filme do Homem-Aranha teve muita bilheteria. Pergunta idiota não faz parte do contexto religioso, pessoal. E eu já vi muita besteira dessa forma. Eu já vi e já ouvi. Por isso mesmo que eu resolvi fazer esse vídeo. Obi é algo religioso. 99,9% são perguntas referentes à religiosidade. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, podem procurar. Meu contato está no meu canal. E é isso, pessoal. Jogo de Obi com suas 10 quedas ou mais, complexo. Se for uma pergunta cuja resposta teria que ser sim ou não, seja objetivo. Não pergunte asneira para o oráculo. Ok? Axé a todos.